Criança de 13 anos grávida aparece na emergência, e o que ela conta ao médico choca a todos. Antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu sinto meu coração disparar enquanto a luz do hospital pisca acima de mim. O cheiro de desinfetante é forte, quase sufocante, e eu mal consigo entender o que está acontecendo. Eu só sei que estou aqui, deitada em uma cama que parece gigante, e a sensação de desamparo me envolve como um cobertor pesado. O que eu fiz para merecer isso? O que aconteceu nos últimos meses? Perguntas giram na minha cabeça como um redemoinho, mas a resposta parece estar sempre fora do meu alcance. Clara. A voz da enfermeira é suave, mas firme. Ela se aproxima da minha cama e sorri, embora eu mal consiga retribuir. Você está segura agora. Vamos cuidar de você, tudo bem? Eu a encaro, tentando processar suas palavras. Segurança. O que isso significa quando você está tão perdida? Eu sinto uma pressão no peito, uma mistura de medo e confusão. O que está acontecendo comigo? Eu consigo murmurar, minha voz é quase um sussurro. Ela hesita por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Nós precisamos fazer alguns exames, Clara. Você desmaiou, e precisamos entender por quê. Você tem alguém aqui com você? Sua mãe? Minha mente se agita com a menção de minha mãe. Isabel. Ela vai ficar tão preocupada. Eu a vejo em minha mente, seu rosto pálido e preocupante, e isso só aumenta a minha ansiedade. Sim, minha mãe. Ela está vindo, respondo, lutando para manter a calma. Mas a verdade é que eu não sei se ela está a caminho ou se já chegou e ainda não me encontrou. A enfermeira anota algumas informações e, em seguida, se afasta para permitir que eu tenha um momento sozinha. O silêncio é ensurdecedor. Eu olho ao redor do quarto, tentando entender a realidade em que estou. O que eu sinto não é apenas físico, é como se uma tempestade estivesse se formando dentro de mim, uma mistura de emoções que eu não consigo controlar. Depois de alguns minutos, a porta se abre lentamente, e minha mãe entra. A expressão dela é de preocupação e amor, e isso me dá um pouco de conforto. Ela se aproxima da cama e segura minha mão com força. Clara, meu Deus! Você me deixou tão assustada. Ela diz, a voz embargada. Mãe, o que aconteceu? Eu não sei o que está acontecendo, eu respondo, meus olhos se encheram de lágrimas. A imagem do último mês passa pela minha mente como um filme, os sussurros, as promessas, o silêncio de Lucas. O medo de dizer algo, o peso da culpa. Eu não sei o que vou fazer. Isabel me olha com uma mistura de amor e dor. Nós vamos superar isso, filha. Vamos descobrir juntos. O que quer que tenha acontecido, você não está sozinha, ela diz, sua voz firme, mas eu consigo perceber a fragilidade por trás dela. É tão confuso, mãe. Eu sinto que tudo está fora de controle, eu digo, minha voz começando a tremer. Eu não consigo lidar com isso. Isabel aperta minha mão, e eu posso sentir a força dela, mesmo em meio à tempestade que se desenrola dentro de mim. Vamos conversar com os médicos e descobrir o que está acontecendo. E não importa o que tenha acontecido, nós vamos encontrar uma maneira de lidar com isso. Eu prometo, ela afirma, olhando em meus olhos. O tempo parece se arrastar até que um médico entre no quarto. Ele é alto e tem uma expressão gentil, mas eu sinto um nó na barriga ao vê-lo. Olá, Clara. Sou o Dr. Martins. Como você está se sentindo agora? Ele pergunta, se aproximando. Eu não sei, estou assustada, respondo, a voz quase falhando. O que está acontecendo comigo? O médico troca um olhar significativo com minha mãe e então se vira para mim. Precisamos conversar sobre algumas coisas que podem ser difíceis de ouvir. Você está grávida, Clara. As palavras dele atingem como um raio. Eu não consigo processar, não consigo entender. O quê? Não, isso não pode ser verdade, eu digo, a negação se formando em minha mente. Eu sei que isso é muito, muito difícil de ouvir.
Mas nós vamos trabalhar juntos para garantir que você receba o suporte necessário. Ele responde, sua voz calma e controlada, mas eu não consigo ouvir mais nada. A realidade do que ele disse começa a afundar em mim, e eu sinto o mundo desmoronar ao meu redor. O que vai acontecer agora? Como eu vou enfrentar isso? Eu estava sentada na cama do hospital, o cheiro de desinfetante ainda forte no ar, quando uma enfermeira entrou. Ela tinha um sorriso gentil, mas eu não consegui retribuir. O que eu estava passando era difícil demais para ser simplesmente ignorado. Meus pensamentos estavam confusos, e a realidade da minha situação ainda não havia se instalado completamente em minha mente. Clara, como você está se sentindo hoje? Ela perguntou, puxando uma cadeira para se sentar ao meu lado. Eu não sei. Estou com medo, respondi, minha voz mal saindo. As palavras saíam como um sussurro, como se eu estivesse tentando me proteger de algo. É normal sentir medo, Clara. Você está passando por um momento muito difícil. Mas saiba que você não está sozinha. Estamos aqui para ajudar, ela disse, colocando a mão sobre a minha, um gesto que me trouxe um pouco de conforto. Eu não consigo entender como tudo isso aconteceu. Eu só tenho 13 anos, eu disse, sentindo as lágrimas começarem a se acumular nos meus olhos. Como eu vou cuidar de um bebê? E o meu padrasto, ele vai ficar livre? Ele fez algo horrível comigo. A enfermeira me olhou com compaixão, e seu olhar parecia entender a profundidade do meu sofrimento. Entendo que você esteja se sentindo assim agora, mas é fundamental que você saiba que existem pessoas que vão lutar por você. O que aconteceu não é sua culpa, e você merece toda a ajuda possível. Vamos começar a falar sobre como você pode se sentir mais segura e apoiada. A conversa fluiu lentamente, e eu sentia que talvez, só talvez, houvesse uma saída para esse pesadelo. A enfermeira me explicou sobre os recursos disponíveis, e a ideia de ter uma rede de apoio começou a parecer menos assustadora. Mas ainda assim, o medo e a incerteza pesavam sobre mim como uma nuvem escura. Naquele momento, minha mãe entrou no quarto. Isabel parecia exausta, com os olhos vermelhos de chorar. Ela se aproximou de mim e me abraçou com força. Oh, Clara! Eu sinto tanto por tudo o que você está passando. Eu não sabia. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, ela disse, a voz embargada. Mãe, eu não queria que isso acontecesse. Eu não sabia como dizer. Eu só queria que tudo fosse normal de novo, eu respondi, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Isabel se afastou um pouco, olhando nos meus olhos. A partir de agora, vamos enfrentar isso juntas. Eu prometo que vou lutar por você. Ninguém pode nos separar. E quanto ao Lucas, ele não vai machucar você de novo. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir isso. A segurança nas palavras da minha mãe me deu um pequeno impulso de esperança. Você vai me ajudar a cuidar do bebê, certo? Eu não sei como fazer isso sozinha, eu disse, quase implorando. Claro que sim. Nós vamos descobrir isso juntas, passo a passo. Você não precisa fazer isso sozinha, Clara, ela respondeu, a determinação em sua voz me encorajou. Depois de um tempo, o médico entrou para discutir o próximo passo. Ele era sério, mas tinha um olhar gentil. Clara, precisamos conversar sobre o que está acontecendo. A sua saúde e a do bebê são nossa prioridade. Você vai receber todo o suporte que precisar, ele começou, mas eu estava tão envolvida em meus pensamentos que as palavras dele pareciam ecoar sem sentido. Eu não quero falar sobre isso. Não quero pensar nisso, eu interrompi, a frustração e o medo transbordando. Eu entendo que seja difícil, mas é importante que você saiba que podemos ajudar. Há opções que podemos discutir. Você não está sozinha, e há recursos para você e o bebê, ele disse, tentando me acalmar. Recursos? Como assim? O que vai acontecer agora? Eu perguntei, a angústia na minha voz. Vamos garantir que você tenha acesso a cuidados médicos adequados e apoio emocional. Vamos também ajudar você a entender suas opções no que diz respeito à maternidade, respondeu o médico,
com uma calma que me parecia distante. A conversa continuou, mas eu me perdi em meus pensamentos novamente. As palavras do médico eram importantes, mas tudo o que eu conseguia pensar era em como minha vida mudará tão rapidamente. O que parecia ser um dia comum se transformará em um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Finalmente, quando o médico saiu, eu olhei para minha mãe. Mãe, e se eu não conseguir? E se eu não for uma boa mãe? E se o que aconteceu se repetir? Eu perguntei, o medo se tornando quase palpável. Clara, eu estou aqui para te ajudar. Nós vamos aprender juntas. Você é forte e corajosa, e eu vou estar ao seu lado a cada passo do caminho. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos criar um futuro melhor, ela respondeu, segurando minha mão com firmeza. E, naquele momento, eu percebi que, mesmo em meio à dor e ao desespero, havia uma luz, uma possibilidade de reconstrução. Com minha mãe ao meu lado, eu tinha a chance de enfrentar não só o que aconteceu, mas também o que viria a seguir. Acordei em meio a um zumbido ensurdecedor. O cheiro de desinfetante invadia minhas narinas e, por um momento, pensei que tudo não passava de um pesadelo que estava prestes a acabar. Mas ao abrir os olhos, a realidade se impôs com toda a sua crueldade. Estava em um hospital, cercada por paredes brancas e frias, e a dor pulsava em meu corpo. O que estava acontecendo? Meus pensamentos eram como um turbilhão, e eu não conseguia entender o que havia feito para merecer isso. Clara. A voz da enfermeira foi como um raio de sol em meio à escuridão. Olhei para ela, tentando focar. Você está acordada. Como se sente? Eu, não sei. O que está acontecendo? A voz saiu fraca, quase um sussurro. Sentia um nó na garganta, um medo que me paralisava. Você desmaiou, querida. Estamos cuidando de você. Já já seu médico vai vir aqui. Ela sorriu, mas havia algo em seu olhar que me fez sentir que a resposta que eu mais temia estava próxima. Meus pais, onde eles estão? Perguntei, a ansiedade crescendo em meu peito. Sabia que minha mãe estava preocupada, e eu precisava dela ao meu lado. Vou chamar sua mãe, disse a enfermeira, enquanto se afastava. Um misto de alívio e pânico tomou conta de mim. O que eu diria a ela? Como contar que minha vida havia mudado para sempre? O tempo parecia se arrastar, e finalmente, a porta se abriu novamente. Minha mãe entrou, com os olhos vermelhos e o rosto pálido. Assim que me viu acordada, correu até mim, segurando minha mão. Clara, meu amor, que alívio te ver acordada. Ela apertou minha mão com força, como se estivesse tentando me ancorar na realidade. Mãe, o que aconteceu? Por que eu estou aqui? A voz saiu mais alta do que eu pretendia, e o desespero transpareceu. Ela hesitou, como se as palavras fossem um veneno que não desejava engolir. Você está grávida, Clara. O médico vai explicar tudo, mas você precisa saber que estamos aqui para te apoiar. A voz dela tremia, e vi suas lágrimas escorrendo pela bochecha. O mundo ao meu redor desabou. Grávida? Como isso era possível? Um turbilhão de emoções tomou conta de mim, confusão, raiva, tristeza. Mas como? Eu não queria isso. Eu gritava agora, e a dor na minha cabeça aumentava. Eu sei, meu amor. Ninguém quer isso. Mas precisamos ser fortes. Vamos enfrentar isso juntas, minha mãe disse, tentando manter a calma. Mas, no fundo, eu sabia que o medo dela era tão grande quanto o meu. Juntas? Repeti, mas a palavra soava vazia. O que isso significava? O que eu faria agora? Olhei ao redor, como se as paredes pudessem me dar alguma resposta. O silêncio do hospital só fazia a dor parecer mais intensa. Foi então que o médico entrou, vestindo um jaleco branco e com um olhar sério. Clara, bom dia. Como você está se sentindo? Não muito bem, respondi, a voz tremendo. O que aconteceu? Por que estou aqui? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para dar uma notícia difícil.
Você desmaiou por conta da sua condição. A gravidez é uma situação muito delicada, especialmente na sua idade. Vamos precisar conversar sobre suas opções. Opções? A palavra soou estranha. O que eu queria mesmo era voltar para casa, para minha vida normal, onde eu não tinha que lidar com isso. Eu não quero isso. Eu não estou pronta. Eu entendo sua preocupação, disse o médico, com um tom compreensivo. É normal sentir medo. Você é jovem e não está sozinha. Sua mãe está aqui, e há profissionais que podem ajudar você a entender o que vem a seguir. Mas eu não quero ser mãe. Não agora. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu sentia uma mistura de impotência e revolta. Clara, minha mãe interveio, envolvendo-me em um abraço apertado. Vamos encontrar um caminho. Vamos buscar ajuda. Vamos nos informar e descobrir o que é melhor para você. Eu queria acreditar nas palavras dela, mas a realidade ainda era opressiva. Olhei para o médico, buscando uma resposta que pudesse trazer alguma esperança. E se eu não quiser continuar com isso? O que eu posso fazer? O médico começou a explicar as opções, mas suas palavras eram um borrão, uma mistura de termos que eu mal conseguia entender. O que eu queria mesmo era que tudo isso fosse um pesadelo, que ao acordar, tudo voltasse ao normal. Mas, ao olhar para minha mãe, percebi que ela estava tão perdida quanto eu. Estávamos juntas nessa batalha, mas a estrada à frente parecia longa e cheia de obstáculos. Clara, minha mãe disse, segurando minha mão com firmeza. Independentemente do que você decidir, eu estarei ao seu lado. Nós vamos sair dessa. Juntas. E naquele momento, percebi que, apesar da dor e do medo, havia uma centelha de esperança. Uma pequena luz que poderia nos guiar através do caos. Eu estava sentada na cama do hospital, o cheiro de desinfetante me lembrava que estava longe de casa, mas ao mesmo tempo, era aquele o único lugar onde eu me sentia segura. O barulho das máquinas e os murmúrios dos enfermeiros formavam uma sinfonia estranha, uma mistura de vida e dor. Minha mãe, Isabel, estava ao meu lado, com os olhos vermelhos e inchados. O olhar dela dizia tudo, ela estava perdida, confusa, mas ao mesmo tempo, decidida a me proteger. Clara, meu amor, ela começou, a voz tremendo. Eu não sei como isso aconteceu. Eu só quero que você saiba que estou aqui com você. Nós vamos superar isso juntas. Eu a olhei, sentindo uma onda de emoções. Era estranho pensar que, em meio a tudo isso, eu ainda tinha minha mãe ao meu lado. Mãe, eu não entendo. Como eu deixei isso acontecer? As lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes e salgadas, enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. O peso da realidade me esmagava como uma pedra. Não, querida. Isso não é sua culpa. Você é uma criança. Você não deveria ter passado por isso, ela disse, pegando minha mão e segurando firme. Estamos juntas, e vamos lutar. Você não está sozinha, Clara. Nunca mais. O que ela dizia soava como um mantra, repetido para acalmar a ambos. Mas mesmo assim, a dúvida persistia. A imagem do Lucas, meu padrasto, surgiu na minha mente como um pesadelo. As ameaças que ele tinha feito, os olhares que me faziam sentir pequena e insignificante. E se ele voltar? E se a polícia não fizer nada? Eu perguntei, a angústia tomando conta de mim. Isabel respirou fundo, como se estivesse tentando engolir seu próprio medo. A polícia já está cuidando disso. Eles prenderam o Lucas, e ele não poderá mais te fazer mal. Eu prometo. Vamos ter um advogado, e eles vão nos ajudar. Você vai ver, Clara, isso vai passar. Mas e se ele escapar? E se ele não for preso por muito tempo? A ideia de que ele pudesse voltar para nos atormentar me aterrorizava. Eu não queria viver com medo. Mãe, eu só quero que isso acabe. Não sei como viver assim. É tudo tão confuso, eu disse, a voz embargada, enquanto sentia a esperança escorregar entre meus dedos.
Isabel me deu um sorriso triste. De repente, eu vi a força que ela tinha. Olha, minha filha, nós temos que ser fortes. Você é mais forte do que imagina. E vamos encontrar ajuda. Estamos começando uma nova vida, e essa vida será melhor. Acredite em mim. Eu assenti, mas a insegurança ainda me dominava. O que eu realmente queria era que tudo resolvesse de uma vez. E se as pessoas na escola descobrirem? E se elas me olharem de jeito estranho? A preocupação com o que os outros pensariam era esmagadora. O medo do julgamento e da rejeição era quase tão forte quanto o medo do Lucas. Eu sei que pode ser difícil, Clara. Mas você não está sozinha. Você tem amigos que se preocupam com você. E eu vou te ajudar a falar com eles quando você estiver pronta. Não podemos deixar que o que aconteceu defina quem somos. Você é uma menina incrível, e nós vamos mostrar isso ao mundo, Isabel disse, com firmeza. Aquelas palavras me aqueceram um pouco. A ideia de que eu não estava sozinha, que havia pessoas dispostas a me ajudar, começava a fazer sentido. Você promete que vai ficar comigo, não é? Eu perguntei, olhando em seus olhos. Prometo, Clara. Sempre estarei ao seu lado. Vamos superar isso, uma etapa de cada vez. Você é forte, e juntas somos mais fortes, ela respondeu, apertando minha mão como se dissesse que tudo ficaria bem. E assim, naquele quarto de hospital, cercadas por um cenário que poderia facilmente se tornar um pesadelo, encontramos um momento de esperança. Era uma promessa silenciosa entre mãe e filha, um pacto de amor e resiliência. E, mesmo que o caminho à frente fosse incerto, sabíamos que não estávamos sozinhas. E essa luz, mesmo que pequena, era o que eu precisava para começar a acreditar que, de alguma forma, tudo ficaria bem. Acordei com a luz do sol filtrando pelas cortinas do hospital. Era um misto de confusão e dor que ainda me acompanhava, mas havia algo diferente naquela manhã. Olhei para o lado e vi minha mãe, Isabel, sentada em uma cadeira, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela estava mais pálida do que o normal, mas havia um brilho de determinação que eu não conseguia ignorar. Mãe, chamei, a voz ainda rouca. Ela virou a cabeça rapidamente, como se estivesse acordando de um pesadelo. Clara. Você está acordada. Sua voz era um sussurro, mas a alegria era palpável. Ela se levantou e veio até mim, segurando minha mão com força. Eu estava tão preocupada. Você não sabe o quanto eu te amo, minha filha. Eu também te amo, mãe, respondi, tentando sorrir mesmo com a dor latejando em minha cabeça. O que aconteceu? Eu não consegui entender nada. Ela respirou fundo, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Você desmaiou, meu amor. Estava no banheiro, e quando não voltou, eu fiquei alarmada. Os médicos disseram que você estava grávida, e eu não sabia como te contar isso. Aquelas palavras ecoaram em minha mente, e a realidade começou a se formar, como uma névoa se dissipando. Grávida, repeti, e o peso da situação caiu sobre mim como um balde de água fria. E, o Lucas? O rosto de minha mãe se contorceu em uma expressão de dor. Ele está preso, Clara. A polícia fez o que tinha que fazer. Ele não pode te machucar mais. Uma onda de alívio percorreu meu corpo, mas logo foi substituída pela lembrança do que havia passado. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Eu não queria que nada disso acontecesse. Minhas lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto, e minha mãe imediatamente me abraçou forte. Eu sei, meu amor. Ninguém deveria passar por isso. Mas agora estamos juntas, e vamos enfrentar isso lado a lado. Nós vamos superar, eu prometo, disse ela, acariciando meu cabelo. E o que eu faço agora, mãe? Eu não sei o que fazer. A escola, os amigos, tudo vai mudar, desabafei, a angústia saindo em forma de palavras. Vamos dar um passo de cada vez. Primeiro, precisamos garantir que você esteja bem fisicamente e emocionalmente. Depois, podemos pensar no que fazer a seguir. Existe apoio,
Existem pessoas que vão te ajudar, e você não está sozinha, ela respondeu, com uma firmeza que me deu um pouco de esperança. Nesse momento, uma enfermeira entrou no quarto com um sorriso gentil. Bom dia, Clara. Como você se sente? Tô tentando entender tudo isso, respondi, sentindo o nó na garganta apertar. É completamente normal se sentir assim. Você está passando por uma situação muito difícil. Eu quero que você saiba que estamos aqui para te ajudar em qualquer coisa que você precisar, disse a enfermeira, com um olhar compreensivo. Obrigada, murmurei, sentindo um pouco de conforto nas palavras dela. Você já pensou sobre o que gostaria de fazer? Temos grupos de apoio, se você se sentir confortável, a enfermeira sugeriu, enquanto anotava algo em sua prancheta. Isabel olhou para mim com esperança. Talvez isso ajude, Clara. Conversar com outras pessoas que passaram por situações semelhantes pode ser um alívio. Eu não sei, estou tão confusa. Como eu posso falar sobre isso com estranhos? Eu hesitei, mas uma parte de mim estava curiosa. Às vezes, falar com alguém que não está tão próximo pode ser mais fácil. Eles podem entender sua dor sem te julgar, a enfermeira disse, com um sorriso encorajador. Olhei para minha mãe, que estava me observando com uma expressão de apoio. Vamos tentar, mãe? Talvez seja bom falar com alguém. Ela sentiu, e uma pequena chama de esperança começou a acender em meu coração, mesmo com a dor ainda presente. Estamos juntas nessa, Clara. Vamos dar esse passo. A enfermeira sorriu e fez uma anotação. Ótimo. Vou organizar para que você tenha uma conversa com a psicóloga ainda hoje. Isso pode ser um bom começo. Concordei, sentindo que talvez houvesse um caminho a seguir, mesmo que fosse apenas um pequeno passo. A vida havia mudado de forma irreversível, mas junto da minha mãe, a ideia de reconstruir algo a partir do caos parecia um pouco mais possível. Obrigada, de verdade, murmurei para a enfermeira. Ela saiu do quarto, e eu olhei para minha mãe, que ainda segurava minha mão. O que você acha que eu vou fazer agora? Perguntei, buscando uma resposta que ainda não tinha. Você vai encontrar sua força, Clara. Você sempre teve. E eu estarei aqui, a cada passo do caminho, respondeu Isabel, com um olhar firme que me deu coragem. Aquela manhã, entre a dor e a confusão, eu percebi que não estava sozinha. E, mesmo que o caminho à frente fosse difícil, havia uma luz que começava a brilhar, e eu estava disposta a encontrá-la. O dia estava nublado quando finalmente consegui sair do hospital. A luz filtrada através das nuvens parecia refletir o turbilhão de emoções que ainda fervilhava dentro de mim. Isabel estava ao meu lado, segurando minha mão com firmeza, como se a conexão entre nós fosse a única âncora em um mar revolto. O cheiro do desinfetante ainda impregnava minhas vestes, mas eu sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Clara, você está pronta? Perguntou Isabel, com uma mistura de preocupação e determinação em seu olhar. Eu não sei, mãe. O que vem agora? Minha voz soou tímida, quase um sussurro. O medo do desconhecido me paralisava. Ela me puxou para mais perto, como se pudesse me proteger da incerteza que nos aguardava. Vamos passo a passo, tá bom? Primeiro, vamos para casa. Depois, vamos conversar com a assistente social que está nos ajudando. Ela pode nos dar algumas direções. O caminho de volta foi silencioso. O som do motor do carro preenchia o espaço entre nós, mas não conseguia dissipar o peso que sentíamos. Eu olhava pela janela, observando as árvores passarem, seus galhos balançando suavemente, como se tentassem me confortar. A vida continuava lá fora, enquanto eu ainda estava presa em um pesadelo. Ao chegarmos em casa, Isabel me levou até a sala, onde o cheiro familiar do café recém-passado me atingiu. Era um pequeno consolo em meio ao caos. Mas quando entrei, percebi que a casa tinha um novo aspecto. Havia fotos nossas emolduradas, mas agora pareciam um pouco distantes, como se fossem de outra vida. A ausência de Lucas era palpável, mas ao mesmo tempo, sua presença ainda pairava, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Clara,
Eu sei que a casa parece diferente, mas precisamos fazer dela um lugar seguro para nós, disse Isabel, tentando quebrar o silêncio. Como? Perguntei, sentindo um nó se formar em minha garganta. Como podemos fazer isso? Ela se aproximou, colocando as mãos nos meus ombros. Primeiro, precisamos nos libertar do medo. Você não está mais sozinha. Nós temos apoio agora. O que aconteceu foi horrível, mas temos que nos lembrar que somos mais fortes do que pensamos. Mas e se ele voltar? E se a polícia não fizer o suficiente? Eu estava desesperada, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Isabel puxou-me para um abraço apertado, e eu me deixei levar. Poder sentir seu calor e amor me fez perceber que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Nós não vamos deixar isso acontecer. Vamos procurar abrigo e apoio. Vamos nos cuidar. Você vai ver, vamos superar isso juntas. Aquele momento me trouxe um pouco de conforto, mas a ansiedade ainda se instalava em meu peito. Após alguns minutos, minha mãe se afastou e olhou nos meus olhos. Que tal fazermos uma lista de coisas que precisamos fazer? Podemos começar a planejar nosso futuro, Clara. O que você acha? Eu, não sei. Hesitei, mas a ideia de ter um plano, mesmo que pequeno, parecia reconfortante. Podemos começar com a escola? Eu não quero abandonar os estudos. Sim, claro. Isso é muito importante. Vamos conversar com a escola e ver como podemos ajudá-la a continuar seus estudos. Podemos até ver se há alguém que possa nos ajudar a encontrar um novo lugar para morar, onde possamos nos sentir seguras. Você acha que eles vão me entender? Perguntei, minhas inseguranças ainda à flor da pele. Eles vão, Clara. Eles são profissionais e estão lá para ajudar. Você não precisa passar por isso sozinha. Depois daquela conversa, começamos a rabiscar nossa lista. Eu escrevi voltar à escola em letras grandes, e Isabel anotou encontrar abrigo. À medida que as palavras surgiam no papel, eu sentia uma pequena centelha de esperança brotar em meu coração. Era como se aquele ato simples de planejar nos desse um pouco de controle sobre nossas vidas novamente. Mãe, você prometeu que nós vamos ficar bem, não foi? Perguntei, precisando daquela certeza. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Eu prometo, Clara. Vamos enfrentar isso juntas, uma etapa de cada vez. Você e eu, sempre. A partir daquele dia, a dor e o medo ainda estariam presentes, mas nós estávamos decididas a não deixar que eles nos dominassem. Enquanto eu olhava a lista que criamos, percebi que a jornada de cura havia começado. E, mesmo que fosse difícil, eu sabia que, com minha mãe ao meu lado, eu tinha a força necessária para seguir em frente. Eu me lembro da manhã em que tudo começou a mudar. O sol entrava pela janela do meu quarto, iluminando o espaço que antes me parecia um santuário. A luz suave parecia brincar com as sombras, mas, naquele momento, eu não conseguia sentir a leveza que normalmente acompanhava a manhã. Acordei com o coração acelerado, um nó na garganta e um misto de medo e confusão. O que havia acontecido nos últimos meses? Como eu cheguei a esse ponto? Isabel, minha mãe, estava na cozinha, preparando o café da manhã. O cheiro do pão fresco misturado com o aroma do café me trouxe um leve conforto, mas não o suficiente para apagar a angústia que me consumia. Decidi descer, mesmo sem saber como iria encarar a minha realidade. A cada passo, eu sentia um peso maior nos ombros. Oi, Clara. Como você está se sentindo hoje? Perguntou minha mãe, com um sorriso que tentava esconder a preocupação. Eu, não sei, mãe. Estou confusa, respondi, sentando-me à mesa. Ela parecia entender o que eu não conseguia colocar em palavras. Isabel puxou uma cadeira e se sentou de frente para mim. Vamos falar sobre isso. O que está te preocupando? Aquela pergunta simples me fez sentir como se eu estivesse prestes a desmoronar. O medo, a vergonha e a incerteza se misturavam em um turbilhão de emoções. Mãe, eu não sei como explicar.
Eu sinto que tudo está fora de controle. Ela segurou minha mão, e essa conexão física me trouxe um pouco de calma. Estou aqui para te ajudar, filha. Não importa o que aconteceu, vamos enfrentar isso juntas. Você sabe que pode contar comigo, certo? Eu sei, mas e se a polícia descobrir? E se o Lucas? A menção do nome dele me fez tremer. As ameaças que eu ouvi, as noites sem dormir, tudo parecia voltar em um flash. Lucas não pode mais te fazer mal, Clara. Ele está preso, e é assim que deve ser. Você é forte, muito mais do que imagina. Vamos buscar ajuda, terapia, tudo o que você precisar. Você não está sozinha nisso, disse ela, com um olhar firme e decidido. Mas eu não sei se sou forte o suficiente, mãe. E se ninguém acreditar em mim? E se eu fizer tudo isso e ainda assim não conseguir? Eu só queria voltar a ser a Clara de antes. Isabel puxou a cadeira mais perto e me abraçou. Você é a mesma Clara, querida. Essa experiência não define quem você é. É apenas uma parte da sua história, e eu prometo que vamos reescrever essa parte juntas. Vamos descobrir um novo caminho, um que nos leve à cura. A conversa fluiu e, de repente, eu me senti mais leve. Conversar com minha mãe era como abrir uma janela em um dia abafado. Ela sempre soube como me fazer sentir segura. No entanto, a realidade ainda estava ali, e a ideia de ter que enfrentar o mundo fora daquela casa me apavorava. Depois do café, decidimos ir até o hospital para uma consulta com o psicólogo que estava acompanhando o meu caso. A caminhada até lá foi silenciosa, mas o silêncio estava carregado de expectativa. O caminho parecia mais longo do que o normal, e cada passo parecia um lembrete do que eu havia passado. Clara, você tem certeza de que quer fazer isso? Conversar com o psicólogo pode ser difícil, mas é um passo importante, disse minha mãe, quebrando o silêncio. Eu sei, mãe. Eu só não sei o que esperar. E se eu não souber me expressar? E se eu não conseguir? Não se preocupe com isso. O psicólogo sabe como ajudar. Ele está lá para ouvir e apoiar você, sem julgamentos. É o espaço seguro que você precisa, ela respondeu, encarando-me com um olhar encorajador. Chegamos ao hospital, e o ar parecia mais pesado. O som dos passos no corredor ecoava, e a ansiedade crescia a cada instante. Quando entrei na sala de espera, vi outras pessoas, mas não conseguia me conectar com ninguém. Minha mente estava distante, vagando entre lembranças dolorosas e a esperança de um futuro melhor. Vamos ficar juntas durante a consulta. Eu estarei bem ao seu lado, disse Isabel, percebendo meu nervosismo. Obrigada, mãe. Eu realmente preciso disso. Finalmente, o psicólogo nos chamou. Ele era um homem de aparência gentil, com um sorriso acolhedor. Olá, Clara. É um prazer conhecê-la. Estou aqui para te ajudar. Como você está se sentindo hoje? À medida que começamos a conversar, percebi que, apesar do medo e da dor, havia uma centelha de esperança dentro de mim. E, naquele momento, entendi que, mesmo nas horas mais sombrias, havia um caminho para a luz. Acordei em um lugar que não era mais o hospital, mas ainda assim parecia um pouco como um sonho. O cheiro de desinfetante era forte, mas havia algo mais leve no ar, um aroma de flores que me lembrava da primavera. Eu estava em uma sala de apoio, cercada por paredes lilás suaves que traziam uma sensação de calma. Quando me sentei na cama, as lembranças do que aconteceu começaram a invadir minha mente como um turbilhão. O desmaio, o diagnóstico, a revelação. A gravidez. A dor. Isabel, minha mãe, estava sentada em uma cadeira ao meu lado, com os olhos inchados de chorar, mas ainda havia um brilho de determinação em seu olhar. Clara, você está bem? Ela perguntou, uma mistura de preocupação e amor na voz. Eu não sei, mãe, respondi, tentando articular as palavras que pareciam emaranhadas em minha garganta. O que vai acontecer agora? Ela segurou minha mão, e a sensação de seu toque me trouxe um pouco de conforto. Estamos aqui para enfrentar isso juntas.
A polícia já está cuidando do caso do Lucas. Ele não pode nos machucar mais, eu prometo. Eu fechei os olhos por um momento, tentando absorver tudo. O padrasto, Lucas, que sempre foi uma sombra nas nossas vidas, finalmente estava sendo chamado à responsabilidade. Mas e eu? O que isso significava para mim? Mas e a escola? E o bebê? Perguntei, a preocupação apertando meu coração. Como vou continuar com tudo isso? Vamos dar um passo de cada vez, ela respondeu, sua voz firme. A prioridade agora é a sua saúde, tanto física quanto emocional. Vamos conversar com a terapeuta que está aqui, ela pode nos ajudar a entender tudo isso. Nesse momento, a terapeuta entrou na sala. Era uma mulher de cabelos cacheados e um sorriso acolhedor. Olá, Clara. Meu nome é Ana, e estou aqui para ajudar você e sua mãe a passar por esse momento difícil. Como você se sente hoje? Confusa respondi, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu não sei o que pensar ou o que fazer a seguir. Ana se aproximou e se sentou na cadeira ao meu lado. Isso é completamente normal, Clara. O que você está enfrentando é muito intenso e pode parecer esmagador. Você não está sozinha, e vamos encontrar um caminho juntas. O que você gostaria de saber primeiro? Eu só quero entender o que vem a seguir. O que acontece com o bebê? Eu estava assustada, não apenas com a ideia de ser mãe, mas com a responsabilidade que isso acarretava. Isabel, percebendo a minha angústia, interveio. Querida, podemos explorar suas opções. O importante é que você tenha um espaço seguro para expressar seus sentimentos e tomar decisões que sejam melhores para você e seu futuro. Ana assentiu, incentivando-me a continuar. Sim, Clara. É essencial que você saiba que não precisa decidir tudo agora. Podemos conversar sobre o que você sente em relação à gravidez e quais são suas preocupações. Você tem direito a todas as informações e apoio que precisar. E se eu não quiser ter o bebê? A pergunta saiu mais rápido do que eu planejava, mas precisava saber. Ana olhou nos meus olhos, compreendendo a seriedade da questão. É uma escolha muito pessoal e é importante que você se sinta confortável com qualquer decisão que tome. Nós podemos discutir todas as suas opções e como cada uma delas pode impactar a sua vida. O que você mais deseja agora, Clara? Eu respirei fundo, sentindo a pressão em meu peito. Eu só quero ser normal de novo. Quero voltar a ser a Clara que eu era, antes de tudo isso. E é isso que vamos buscar, disse Isabel, apertando minha mão com força. A normalidade pode voltar, mas levará tempo e será uma jornada. Estamos aqui para isso, juntas. A sensação de estar cercada por apoio e compreensão começou a me envolver. Ana continuou a falar sobre as sessões de terapia, sobre como eu poderia expressar minhas emoções e encontrar maneiras de lidar com a situação. Eu percebi que, mesmo em meio a todo esse caos, havia uma luz. Uma esperança de que, com tempo e apoio, eu poderia encontrar um caminho para a cura e para a reconstrução da minha vida. E enquanto falávamos, algo dentro de mim começou a mudar. A dor ainda estava lá, mas agora havia espaço para algo mais, a determinação de lutar por mim mesma, por minha mãe e, de alguma forma, por esse bebê que, de alguma maneira, fazia parte de mim. Eu estava sentada na cama do hospital, o cheiro do álcool e dos medicamentos ainda forte no ar. A luz fluorescente iluminava o quarto de forma quase cruel, enquanto eu tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. A mão da minha mãe segurava a minha com força, mas eu podia sentir que ela também estava à beira de um colapso. Olhei para ela, seus olhos inchados e vermelhos, o rosto marcado pela preocupação e pela dor. Mãe, o que vamos fazer agora? Minha voz saiu quase como um sussurro. Eu ainda me sentia tão perdida, tão confusa. O diagnóstico ainda ecoava na minha mente como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Isabel respirou fundo, tentando reunir forças. Clara, eu não sei. Precisamos conversar com os médicos, entender todas as opções. Mas, acima de tudo, precisamos nos manter unidas. Você não está sozinha, eu prometo.
Ela estava tentando ser forte, mas eu podia ver a fragilidade dela. A vida de ambas havia mudado para sempre. Mas e se o Lucas, e se ele voltar? Eu estou tão assustada, mãe. Ela apertou minha mão, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não vai voltar. A polícia já o prendeu, e agora estamos a salvo. Precisamos focar em você e no que vem pela frente. Vamos encontrar um jeito de passar por isso, juntas. Eu olhei pela janela, vendo o movimento na rua, as pessoas vivendo suas vidas sem saber o que estava acontecendo dentro daquele quarto. Eu queria gritar, queria que elas soubessem da minha dor, da nossa dor. Como era possível que o mundo continuasse girando enquanto eu me sentia tão estagnada? Naquele instante, a enfermeira entrou. Ela tinha um sorriso gentil e uma presença tranquilizadora. Oi, Clara. Como você está se sentindo hoje? Eu, não sei. Estou confusa, respondi, a voz falhando. É normal se sentir assim, querida. Você passou por uma experiência muito difícil.